Olá, nossas saudações fraternas para você. Com grande alegria que nós vamos aqui iniciar mais um estudo da obra Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 34, cujo título é Em Tarefa de Socorro. Antes de começar, vamos rogar a Jesus, nosso guia, modelo para toda a humanidade. Senhor Jesus, orienta-nos a fim de que possamos absorver as reflexões trazidas no estudo de hoje e que possamos utilizá-las para a nossa vivência diária, procurando sermos melhores hoje do que fomos ontem. Na tua confiança e no teu amparo, bem como dos benfeitores espirituais, nós iniciamos os estudos de hoje. Que assim seja. Então, vamos começar, né? No estudo passado, no capítulo 33, nós vimos que o Júlio, aquela criança com 1 ano de idade, desencarna. Aí, ele desencarnou, retorna ao plano espiritual, porém, ele retorna ao plano espiritual reabilitado, moral e com seu perispírito também recuperado. Agora ele retorna para o plano espiritual mais feliz, sem aquele sofrimento todo. E com esse retorno, ele já pode preparar a sua própria reencarnação com o devido planejamento, para que a sua próxima reencarnação ela possa vir com elevados objetivos de serviço, porque ele já se recuperou moralmente de tudo aquilo que havia lesado a lei divina. E agora, do plano espiritual, ele já pode ter uma reencarnação num corpo melhor, num corpo mais saudável, e já pode fazer uma reencarnação devidamente planejada para alcançar grandes objetivos. Então, vamos iniciar o capítulo de hoje, primeiramente com a nossa leitura, né? Depois a gente faz os nossos comentários ao longo da leitura. Então, vamos começar o capítulo número 34, Em Tarefa de Socorro. Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. Lembrando, gente, que a Odila é desencarnada, ela foi a primeira esposa do Amaro, e lá no lar do Amaro, Amaro contraiu núpcias com a Zulmira, né, que é a sua segunda esposa. Mas Odila está desencarnada e estava sendo um espírito que procurava ajudar as pessoas daquele lar. Então ela foi novamente a Clarencio pedir socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolara no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, aos quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, tornar o ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar e voltara aflita. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento. Zulmira é a esposa encarnada do Amaro que está doente, né? Recusava remédio e alimentação, enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para o seu grupo familiar, e atenta a isso, continuava intercedendo. Então a Odila, ela sabia que era importante a Zulmira ficar reencarnada, né? Aí ela chamou Clarencio para auxiliar aquela família novamente, porque a Odila, embora ela estivesse auxiliando aquele lar, mas ela não era um espírito de elevada envergadura, não era um espírito tão evoluído assim, né? Ela fez um esforço para se melhorar, mas ainda não estava numa condição evoluída a ponto de auxiliar ela mesma aqueles problemas, né? Aquelas situações que eles estavam enfrentando.
Porque Zulmira, a esposa do Amaro, né, a segunda esposa lá que estava encarnada, ela estava num processo depressivo, um processo depressivo muito grande, porque ela havia perdido um filho em tenra idade, com 1 ano o Júlio desencarnou, né? Então vamos continuar aí o texto. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que a conhecêramos. Rememorava o afogamento do pequeno enteado e, longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça. De certo, pensava agoniada, sofria a punição divina. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a ventura do lar, correspondendo-lhe à expectativa, era dolorosa pena imposta ao seu maternal coração. Devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria terrestre, celeste, né? Da sabedoria celeste. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã, invigilante e cruel, mas fora, sem dúvida, identificada pelos tribunais de 1000 olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa retomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Então aí a gente vê, não somente para ela, né, para Zulmira, mas a gente pode estender para muitos de nós a necessidade que nós temos do auto-perdão. E o auto-perdão é um dos maiores dramas da criatura humana. No caso de Zulmira, ela estava pensando, né? Ela poderia ter salvo Júlio do afogamento, né? Mas ela não fez um mínimo esforço para que ele não se afogasse. E aquela sua atitude alimentava o seu sentimento de culpa. Mas, segundo as leis espirituais, o Júlio ele desencarnaria da mesma forma, ele teria que desencarnar, devido às leis de causa e efeito. A Odila, desencarnada, né, ela compreendeu a situação e passou a ajudar a família, né? E aí fica uma reflexão para nós, né? Nós precisamos entender que o erro de ontem, ele pode ser corrigido hoje, né? A gente está aqui para fazer esforços para nos modificarmos. Nós precisamos entender que o erro ele faz parte do processo de aprendizado. O erro também faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, se a gente ficar se culpando, né, por erros que a gente havia cometido, né, e que a gente já cometeu vários, a gente estagna o nosso progresso vai ficar estagnado, né? Veja bem, gente, os cientistas, os grandes descobridores, essas pessoas que são prêmio Nobel, eles erram muito nos seus experimentos, erram muito mais do que a gente por aí, mas eles não desistem. E eles chegam lá, conquistam, inventam novas coisas, né? Conquistam tantas coisas para o bem da humanidade. Então, como é que eles conseguem chegar lá se eles erram tanto? É porque eles entenderam que o erro
faz parte do processo de aprendizado. Se a gente ficar se martirizando, se autoculpando pelos erros que nós cometemos, isso não vai resolver nada, né? Não vai adiantar nada, e a gente fica estagnado, né? O erro é um processo de aprendizado. É um grande caminho para a gente encontrar dias melhores se a gente quiser se modificar, né? Então vamos voltar aí para o texto. Reparamos que diversos medicamentos se aliavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou: o remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente, desinteressou-se da luta e a abstenção dos alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. E o reencontro com o filhinho, perguntou Hilário, não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, concordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso, e até lá é indispensável entreter-lhe as energias. E aí, né, o Clarencio está nos informando, né, de que se nós não fizermos a nossa parte, nada vai funcionar. Se a Zulmira não fizesse a parte dela, não vai adiantar, como é que ela vai se recuperar? Não queria comer, não queria sair da cama, realmente ela estava doente, estava prostrada, mas ela precisaria se alimentar, precisaria mudar o seu campo mental, a sua vibração mental, sair daquele complexo de culpa para ela poder progredir. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingira o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la, de alguma sorte, sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava aos seus cuidados quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados, à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sem detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. Olha que afirmação interessante que o Clarencio fez aí, né? O criminoso volta habitualmente ao local do crime, né? É o remorso, é uma força que nos algema à retaguarda. O Mário Silva, ele tinha em Júlio um grande desafeto, né? Por ter tirado a sua esposa lá no passado, na época da Guerra do Paraguai. E ele não perdoava Júlio de maneira alguma, né? O Mário Silva, quando ele foi atender ao Júlio, que estava reencarnado com 1 ano, ele tinha o desejo que ele morresse, que ele desencarnasse. Mas ele não ministrou nenhum medicamento que fosse apressar a desencarnação dele. Ele fez todos os procedimentos corretos, deu o medicamento correto e tudo, para o Júlio continuar vivo, né? Mas ele teve vontade que ele desencarnasse. Ele não participou fisicamente da desencarnação, mas teve vontade que o menino desencarnasse. E aí, naquele momento, né, que o livro está dizendo aí, o Mário, né, em desdobramento, né, pela emancipação da alma, pelo sono, ele adentra naquele ambiente, ele olha para Zulmira e se afasta. André Luiz e Hilário, eles não entendem, mas o Clarencio esclarece que ambos trazem a culpa dentro de si. Tanto o Mário Silva quanto a Zulmira. Por isso que ele se referiu, o criminoso sempre volta à cena do crime. O nosso remorso nos trazendo de volta à cena de quando nós lesamos a lei, né? Ou seja, quando nos afastamos da lei divina. Tanto o Mário Silva, né, por aquele pensamento que o atormentava de ter a vontade
que o menino morresse, de ter pensado em aplicar o medicamento errado, né, ou não aplicado, para que ele desencarnasse mais cedo, e a Zulmira por não ter feito esforço algum para salvar o Júlio, para salvar o Júlio de ser afogado, impedir que ele fosse afogado na encarnação anterior, né? Então, no livro aí, continuamos. E por que nos inclinássemos à procura do visitante inesperado? O instrutor aquietou-nos, recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento com a mesma expressão de dementado. Fixou a pobre enferma e, dessa vez, rojou-se de joelhos, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino, um assassino. Levantando-nos instintivamente, com o propósito de socorrê-lo, mas tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se fora alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro contristado. Sofre muito, ajudemo-lo a soerguer-se. Num átimo, num instante, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo, contido no leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Então, quando eles adentraram lá nos aposentos do Mário Silva, né, uma freira desencarnada estava rezando próximo a ele. O Mário, gente, vejamos bem, o Mário ele pedia perdão, né? Mas ele fazia isso com muita dificuldade, né? Ele não vislumbrava que aquela criança que ele atendeu, que desencarnou, que era o Júlio da época do Paraguai, né? E o Clarencio vai conversar com a freira para saber a real situação pela qual ela se encontrava naquele ambiente, né? Porque é uma freira desencarnada aqui no ambiente, o que ela está fazendo aqui? Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia, né? A freira desencarnada interrompeu as preces. Estava certa, disse delicada e confiante, de que Nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas, ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou nosso instrutor cortês. Não sou propriamente do serviço de saúde, replicou a interpelada, mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E numa linguagem genuinamente católica, romana, rematou. Mas muitas almas benditas têm descuido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que com alguns médicos e assistentes, fez-se credor das melhores atenções de nossa Irmandade. Então, aí a gente lembra, né, que as freiras, né, ou seja, as irmãs de caridade naquela época das Santas Casas, elas faziam uma espécie de papel de enfermeira, né, no sentido de levar um conforto, levar uma medicação, né? Então, as irmãs de caridade faziam esse papel, né? Levavam remédio, davam conforto, falavam palavras de conforto para os doentes que estavam internados na Santa Casa. E também ajudavam muito os médicos, ajudavam a própria enfermagem, né? E o Mário Silva, ele é um enfermeiro muito devotado com seus pacientes, ele se dedica ao seu trabalho, ele é devotado aos pacientes, mas ele carregava dentro de si um sentimento de culpa pela morte do Júlio. Né? Se o padrão, né, devido, né, a essa baixa do padrão vibratório dele, né, pelo sentimento de culpa da morte do Júlio, se o seu padrão vibratório ele
caísse mais ou ficasse por mais tempo assim, ele poderia ser influenciado por espíritos malignos, né? Mas ele tinha o apoio do alto. Por isso, aquela irmã de caridade desencarnada foi lá, usando o tato que lhe era característico. Nosso orientador indagou: como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta. Contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais, e isso foi suficiente para indicar-nos que algo grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então, estou presa de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Deve ser surpresa, o meu impresso aqui está diferente, né? Deve ter falado, estou surpresa, né, de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Então, vamos prestar atenção aqui. Quem enviou aquela irmã de caridade, aquela freira, foi uma reverenda, né? Foi uma madre superiora também desencarnada. E elas estavam com aquela aparência lá de freiras, né, de madres, porque ainda estavam ligadas à tradição católica, mesmo estando desencarnadas, né? Aí a madre mandou acompanhar o Mário, porque ele não tinha ido trabalhar lá no hospital naquele dia, né? A palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto. Mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É comovente pensar na sublimidade de sua missão depois de ausentar-se do corpo terrestre. Mas, do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhando sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento de uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas a irmã vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou. Não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados. No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele devia atrair-nos o interesse. A freira acercou-se respeitosamente de nosso instrutor e disse calma: Irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas rogativas, tendo-vos por emissários da corte celeste. Acredito que desse modo me compete a obrigação de confiar-vos vosso doente. Então aquela freira desencarnada, ela já tinha ideia de que ela estava desencarnada, que ela não pertencia mais ao mundo dos vivos, digamos assim. E ela foi informada pela madre superior a ela, que também estava desencarnada, a importância de continuar o trabalho no bem. Não foi pedido a ela para deixar de ser freira, né? Porque pelo fato de estar espírito desencarnado, né? Não foi pedido a ela para deixar de ser católica, né? Para deixar de ser freira. Ela reconhece as suas limitações e pede o auxílio de Clarencio, que estava mais preparado para lidar com a situação que ela não dominava. Porque ela estava acostumada naquele ambiente, né? Fazer aquele trabalho, né, hospitalar. Ela ainda não tinha grandes conhecimentos
do mundo espiritual. Ela não tinha conhecimento da realidade espiritual, porque ela ainda estava na sua mente muito fixo aquelas orientações católicas, né? Então, ela ainda não sabia, né? Direito, não era um espírito tão evoluído assim, mas ela reconhece isso na sua humildade e vê em Clarencio aquele espírito superior, né? Com toda aquela luz, e como ela não dominava aquela situação, ela deixa, né, o trabalho para ele, e confiando nele, naturalmente. Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital, quanto ao cooperador em agitada prostração, e prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa. A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada ao enfermo, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? Perguntou Hilário admirado. Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como acontece à personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto no mundo sombrio de nossas experiências inferiores habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam a animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que nas linhas escuras da ignorância ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. A freira, ela foi fazer uma prece, foi dar uma pequena ajuda, mas aí ela fica maravilhada com Clarencio. E o Clarencio explica para ela, o Clarencio explica que ela faz parte, explica, né, para nós, que aquela freira, ela faz parte de um grupo católico que faz esse trabalho de auxílio ao próximo. E diz também que todas as religiões, né, que têm o trabalho no bem, né, mantêm um trabalho no bem no plano espiritual também, né, que são aqueles espíritos ainda com ideias, né, ligadas àquela religião, mas são espíritos que já superaram a fase do personalismo e que trabalham pelo bem do próximo. Né? Eles estão lá com vontade, né, trabalhando para aliviar o sofrimento do próximo, para o bem do próximo. E sorrindo, o ministro acentuou: achamo-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Ela, porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? Perguntei intrigado. Cada inteligência, respondeu o orientador enigmático, só recebe a verdade a porção que pode reter. Então, não quer dizer que quando a gente desencarnar, a gente vai deslumbrar toda a realidade do plano espiritual. Aquilo vai sendo mostrado para nós aos poucos, na medida que a gente possa compreender. Senão a gente vai ver um monte de coisa que não vai fazer sentido para nós. Por isso que isso é mostrado aos poucos. Por isso que existem os vários planos de moradas espirituais de acordo com a evolução de cada um. Né? Silva, no leito, dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava
que o meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável. Todavia, o encanto espiritual da religiosa, singularmente arraigada aos hábitos terrestres, me excitava de tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas essa freira sabe que deixou o mundo, sabe que desencarnou e prossegue assim mesmo como se via antes? Sim, confirmou o instrutor imperturbável. E estará informada de que a vida se estende a outras esferas e a outros domínios e a outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam em nós mesmos? O orientador meneou a cabeça, dando mostras de negativa, e acrescentou: Isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou dos círculos das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda. Mentalmente, revela-se adstrita a concepções que elegeu na Terra, como sendo as mais convenientes à própria felicidade. Então, aí a gente começa a entender, por esse relato, né, que só dela acreditar que morreu e ver que continuava viva em espírito já é um grande sinal. Porque o fato da gente desencarnar não quer dizer que a gente vai entender o mundo espiritual como ele realmente seja. A gente vai levar as concepções que a gente tem. Então, se eu sou católico, eu desencarno, eu levo para lá as ideias do catolicismo. E assim para qualquer religião. Trabalhando no bem mesmo, então aquela freira, ela continuou trabalhando no bem, mas usando a sua terminologia, as suas palavras. Na ideia dela estava aquele de usar hábito, então ela se mostrava no plano espiritual usando o hábito da batina, do crucifixo, né? Mas trabalhando no bem, ela estava fazendo o papel para a sua própria evolução, né? Ela ainda não tinha a mentalidade para compreender que tem vidas em outros mundos. Porque o catolicismo diz ao contrário, diz que tem vida só na Terra, tem vida inteligente só na Terra. Então ela não estava mentalmente preparada para isso, né? Então ela não podia conceber isso, né? Ela ainda estava fechada nessas ideias, a mente dela estava fechada para isso, então ela não ia visualizar isso, né? Na mentalidade dela, o Mário Silva estaria, aliás, na mentalidade dela, né, estaria numa zona, né, purgatorial, né, num purgatório espiritual, né? Então vamos voltar ao nosso texto. E ninguém incomoda aqui por viver assim distante do conhecimento real do caminho? O orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para o amigo e ajuntou: Antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai, com a mesma tolerância dentro da qual Ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará o melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. Então, um dia ela vai despertar para a verdade realmente espiritual, mas isso quando ela estiver preparada para receber isso, para receber as informações e perceber a realidade do mundo espiritual. Enquanto isso, ela vai ficar vendo, percebendo daquela forma que ela acredita, daquela forma que a mente dela comporta. Mas pelo fato dela estar praticando bem, ela vai evoluindo aos poucos, ela vai abrindo a mente, e um dia, evidentemente, ela vai despertar para a verdade universal. E fixando-me com particular atenção, observou: a maior lição aqui, André, é da sementeira que produz inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade que se caracteriza,
tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado a lides religiosas, é irritável e agressivo. De ontem para hoje, chega a sentir-se criminoso. Entretanto, é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. Então, essa freira reconheceu o valor dele, estava lá para procurar ajudá-lo. O ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário. Contudo, Silva começou a gemer, e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscultá-lo. Em seguida, Clarencio reergueu-se e falou: Pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio, conservando aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto, à maneira de imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado, sob extrema perturbação. Observo que não foi à casa de Antonina conforme previa. Sentiu-se vencido, envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável. Depois de pausa ligeira, indagamos que se não nos seria possível socorrê-lo de modo mais positivo através dos passes, ao que Clarencio respondeu seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se. Requisita ideias renovadoras, e no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Então aí, gente, nós estamos vendo que o trabalho de passe é importante, né? É importante para todos nós, mas tem casos que nem todo tratamento de passes ele vai ser tão efetivo. Naquele momento, o Mário, ele precisava mesmo do auxílio de Antonina, porque ele estava mais ligado a Antonina, né? Eles já tinham realmente que se aproximar para se melhorar, e a Antonina era o espírito que teria as melhores condições para despertar o Mário, para ele sair daquele seu sentimento de vingança, de ódio. Ela era o espírito mais apropriado para isso naquela ocasião. Então, a proximidade, o contato que ele tiver com a Antonina seria mais eficaz do que os próprios passes. Os passes iam melhorar e tudo, mas não ia resolver o problema. Para resolver o problema, dependeria dele receber essas orientações através da Antonina, porque ele estava ligado, ele tinha um grande interesse na Antonina. Então, ele estava muito receptivo ao que a Antonina passasse para ele. Aí ele estaria com a sua mente desarmada, poderia receber aquilo com vontade mesmo de receber, e ia poder refletir naquilo que Antonina ia passar para ele. E Antonina ia passar para ele o Evangelho, né? Em especial à luz da doutrina espírita. Aí ele poderia aclarar sua mente, e se ele quiser, tiver abertura para isso e tiver vontade, ele poderia sair daquela situação, né? Liberar-se daquele sentimento de ódio, de rancor, de vingança. Então vamos voltar aí para o livro, né? Recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires. Então, olha só, já está o Leonardo Pires, aquele espírito também enrustido, está ali, ó, na mesma sintonia, se aproximando, né, na mesma sintonia. Assinalando-me o pensamento, o ministro ponderou. Tudo na vida tem a sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, que também era enfermeiro, aliou-se a Antonina. Então, na experiência de Lola e Barruri,
para se afogarem no prazer pecaminoso, com o esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estarão reunidos em recuperação justa. Os que se associam na leviandade à frente da lei acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Então ele, o Mário Silvas, que era o Esteves numa reencarnação anterior, que havia tido caso lá com a Antonina, que era a Lola, que traiu o Leonardo Pires. E o Leonardo Pires estava lá, já desencarnado lá, mas estava ligado. O triângulo amoroso estava ali novamente, estava ali para reencarnar. Então o Leonardo Pires estava ligado a eles, ele precisaria retornar, ele precisaria reencarnar. Então a gente já fica percebendo aqui, se o Mário Silva ele sente uma atração enorme pela Antonina, e a Antonina também sente atração por ele. Se eles se consorciarem, se eles se casarem, como o Leonardo Pires está ali ligado mentalmente a eles também pelas leis de causa e efeito, ele poderia reencarnar, ser filho dos dois. E com isso eles poderiam ir se reparando à lei. Então olha só como a roda reencarnatória vai colocando a gente, se aproximando desses espíritos, quer encarnados, quer desencarnados, para poderem se reparar junto à lei. Então vamos lá, gente. Os que se associam na leviandade à frente da lei acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Decidia-me a desfechar novas interrogações, mas Clarencio, pousando afetuosamente o indicador sobre os meus lábios, recomendou: cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor de eternidade, e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. Então, pelo que a gente pode enxergar desses trechos que lemos, toda vez que nós nos fixamos no passado, principalmente nos nossos erros do passado, nós podemos trazer a dor, trazer o sofrimento de volta para o nosso presente. Isso quer dizer que nós precisamos nos centrar nos dias atuais, no momento presente. O que passou, passou. A gente não pode fazer nada para modificar aquilo que passou. E aqueles espíritos, esses espíritos em questão que nós estamos estudando, eles precisam de orientação para continuar no seu presente, fazendo a organização do seu futuro. Então, o Mário, ele se relacionando com a Antonina, ele pode permitir a reencarnação do Leonardo Pires, se reencarnar naquela família, pertencer àquela família biológica, e assim, estando ali envolvidos, poderiam ter mais oportunidade. É a oportunidade que eles precisariam para se reparar perante a lei mutuamente. E indicando o enfermeiro, excitado, anunciou: na tarde de amanhã, voltaremos para conduzi-lo à residência de nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á o indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã, que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregar-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudamo-las com respeitosa cordialidade e nos retiramos para a promessa de voltar no dia seguinte. Então, veja bem, gente, mesmo esses espíritos superiores, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz, saindo daquele ambiente, o Mário Silva continuaria protegido, porque estava lá com a freira e uma outra freira lá também.
para proteger, para que evitar que espíritos inferiores se aproximassem dele. Então, olha a proteção espiritual que nós temos, né? Então, é muito importante que a gente se conscientize disso. O Espiritismo, ele pode nos ajudar muito a encararmos a vida quando a gente retornar para o plano espiritual. Mas a gente precisa refletir, a gente precisa agir aqui na Terra, né? Fazer um esforço, né, para nós domarmos as nossas más inclinações, praticarmos o bem, provocarmos a nossa transformação moral, aclararmos a nossa mente, estarmos receptivos às boas coisas, porque senão quando a gente desencarnar, a gente vai continuar, se a gente desencarnar com a nossa mente fechada e tudo, a gente vai continuar vivenciando as mesmas questões, né? Não vamos poder deslumbrar a grandeza do mundo espiritual. Então aí, gente, como nós terminamos aí o capítulo, né? A gente, aproveitando esses poucos minutinhos, a gente pode comentar também o seguinte, que nesse capítulo a gente viu principalmente a respeito do sentimento de culpa. Pode ser que muitos de nós trazemos ou podemos desenvolver aqui um sentimento de culpa. Muitos de nós já devemos passar com isso. E na visão espírita, o sentimento de culpa, ele é um passo importante para a evolução do espírito. Por quê? Porque esse sentimento de culpa, ele resulta de uma condenação imposta pela nossa própria consciência. É a nossa consciência que está impondo essa condenação, esse sentimento de culpa. Então, quer dizer o quê? Que nós estamos nos conscientizando do erro que nós cometemos, né? Porque a nossa consciência é o juiz que vai nos fazer reconhecer que nós violamos as leis naturais. Aí vem esse sentimento de culpa. A gente só não pode ficar só com sentimento de culpa sem fazer nada. O passo seguinte a esse sentimento de culpa, ele deve ser o arrependimento. O arrependimento. A partir do momento que nós nos arrependemos, nós estamos o quê? Nos conscientizando mesmo de que nós lesamos a lei. E aí, é o quê? A partir do momento que nós caímos em si, caímos em nós, né? A partir do momento que o fulano cai em si, lembra lá do filho pródigo? Ele caiu em si, aí ele saiu daquela situação de penúria. Aí ele teve a vontade, né, de sair da situação de penúria e retornar à casa do Pai, ou seja, retornar a cumprir a lei do bem, né, a praticar o bem, as leis divinas. Então, é a nossa conscientização, é o nosso arrependimento. Pode proporcionar, a gente abre a porta para o começo do nosso processo de mudança, né? Que é o desejo de reparação da falta. Então, depois do arrependimento, aí a gente vai expiar, né? Vai expiar pelo erro cometido. E depois a gente vai poder reparar. E pronto, ficamos quites com a nossa consciência. Como está sendo esse caso do Júlio que nós estudamos. Então, fica isso para a nossa reflexão. Quero agradecer a você por estar nos acompanhando virtualmente aqui. E nós estamos quase no final do livro, né? Quase terminando esta saga, né? Que André Luiz traz de uma forma romanceada, mas é um estudo muito importante que pode ajudar muito a gente. Então vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Jesus, aos espíritos amigos, agradecer a Deus essas oportunidades que nós estamos tendo. Então, muito obrigado, Deus, por permitir que estejamos vivos, encarnados na Terra, nesse longo processo de reajuste, nesse longo processo de evolução espiritual. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por tudo aquilo que tem chegado até nós. Te pedimos que fique conosco, nos orientando, juntamente com esses espíritos amigos, nos orientando para o bem e nos dando principalmente muita força, muita coragem e muita resignação para que possamos enfrentar as situações que a vida nos oferece. Fica conosco,
hoje e sempre. Que assim seja. Então, até a semana que vem para mais uma reflexão.